Olá, meu nome é Miguel, sou integrante do grupo Miguel e Lucas e nosso trabalho proposto para a disciplina foi de uma ULA, uma unidade de lógica aritmética, e eu agora vou apresentar parte dos circuitos. Inicialmente, ele fala do circuito principal, que não se trata da ULA em si, mas da integração da ULA com as entradas e as saídas de dado. Nas entradas de dado, nós teremos dois números de 4 bits, que são os números que serão armazenados nos registradores da nossa ULA e que serão posteriormente computados pela ULA. Nós também temos esses dois pinos de 1 bit cada um, que são usados para selecionar a operação que a nossa ULA irá executar. E por fim, nós temos o clock. Para a saída de dados, nós temos os dois vals, que são os valores armazenados no registrador A e no registrador B. Nós também temos o carry, que é um simbolizador, um flag, para demonstrar que durante operações de soma, caso o número que gerado tenha mais de 4 bits. Nesse caso, nós teremos o carry simbolizando isso. E por fim, nós temos o próprio valor do registrador C, que é o registrador que vai armazenar os valores computados pela ULA. Né? E, obviamente, não vale a pena falar, os valores armazenados em três registradores são demonstrados nestes displays de 7 pinos usando o padrão hexadecimal. Esse pequeno circuito que nós chamamos de SEG computa os valores em binário e converte eles, né, na sequência necessária para acionar o nosso display de segmento. O circuito responsável por converter os valores de 4 bits armazenados nos nossos registradores em combinação de 7 bits usados nos nossos displays é chamado de SEG. Nós geramos esse circuito através do recurso de análise combinacional presente no Logicsim. Na prática, nós geramos uma tabela verdade com os valores em binário e os valores necessários para acender os segmentos no nosso display. Fizemos a tabela e o próprio Logicsim gera o mapa de calor e o circuito. Então, basicamente é isso. O circuito é gerado por uma sequência de portas AND que vão permitir que cada segmento seja ligado nas situações necessárias. Por fim, vale novamente citar que nossos números são demonstrados usando o padrão hexadecimal. Portanto, a partir do número 10, nós conheceremos as letras A, B, C, D, E e F. Agora eu irei falar do circuito ULA, que é o principal circuito do nosso projeto. O nosso circuito ULA possui os seguintes valores de entrada: o valor de entrada do registrador A, o valor de entrada do B, as opções e o clock. Como nota, o valor de entrada do registrador A e do registrador B são valores de 4 bits. Portanto, nós temos 4 bits, 4 bits, 1 bit, 1 bit, 1 bit. Nas saídas, nós temos valores armazenados no registrador A, que são 4 bits, os armazenados no B, são 4 bits, os armazenados no C, que também são 4 bits, e nós temos o carry, que é 1 bit. Esses registradores, como obviamente, servem para armazenar valores. O A e o B armazenam os valores de entrada do nosso circuito, enquanto o C armazena os valores de saída, os valores resultados das computações do nosso circuito. E o carry, que é um flip-flop, armazena o carry da soma de 4 bits, caso a soma tenha gerado um valor de mais de 4 bits. Para selecionar a operação que deve ser armazenada no nosso registrador, nós temos esse multiplexador, que usa os valores gerados as combinações de valores gerados por nossas opções de 1 bit. E também temos essa porta AND, que é usada para filtrar o nosso carry, para que ele só seja acionado quando a operação de soma tiver sido feita. Então, o circuito de soma, ele começa recebendo dois valores, A e B. Eles vêm em 4 bits cada, então a gente usa um distribuidor para separar. E a gente separa para poder jogar nesse somador individual. Ele vai pegar o carry, que no caso aqui o primeiro vai ser 0, mas os outros vão ser o carry do anterior. E dessa forma ele vai
operar bit a bit, o 0 com 0, 1 com 1, e depois nos dar os resultados que a gente vai juntar na saída S. E também a saída do carry. Agora irei mostrar como funciona o circuito de soma de um bit. Inicialmente a gente tem como entrada o carry in, o A e o B, sendo que o A e o B são os valores de entrada, né, um bit cada, e o carry in é o carry de entrada, ou seja, o carry do anterior, ou no caso do primeiro é 0, como a gente viu anteriormente. Aqui, vou mostrar um pouco da tabela, como a gente conseguiu chegar no S. O S percebe-se que sempre que se tem uma quantidade ímpar de uns, a gente obtém o S1 também. Então a gente usou esse circuito que verifica a imparidade, digamos assim, das entradas. O mesmo poderia ser obtido fazendo uma cascata de shorts. E a última saída é o carry out, que a gente verifica se 2 a 2 a gente consegue encontrar dois uns no circuito. Ou seja, a gente faz um E com o A e o B, um E com o B e o carry in, e um E com o A e o carry in, e no final a gente faz um OR com tudo isso. Se algum for verdadeiro, a gente vai ter o carry out tendo uma saída também. Bem, agora veremos esse circuito funcionando na prática. Primeiramente, vamos colocar aqui um valor de entrada e vamos realizar a operação de soma com esse valor. Primeiro, ele armazena os valores de entrada nos registradores A e B e exibe nesses displays respectivos aqui de cada um deles. Ao segundo clock, ele vai realizar a operação e exibir. No caso aqui, né, foi uma soma que deu carry, então ele exibe o carry e a soma que aconteceria sem o carry. Agora faremos a operação com o AND. Aqui, como o sinal já está armazenado, agora ele já vai exibir o resultado direto ao primeiro clock, que é o resultado certo. Agora veremos o OR. A gente dá o clock e ele exibe o resultado certo. Agora o XOR entre os dois, ao clock, ele também exibe o resultado correto. Agora, para melhor compreensão da lógica interna, vamos mostrar as mesmas operações anteriores feitas sobre a aula. A gente coloca aqui os mesmos valores e agora a gente seleciona a opção de soma, né? E ao primeiro clock ele já carrega esses valores para o reg aval e reg bval, que são os que saem para o display, ou seja, já está exibindo esses valores do lado de fora lá no main, e ele já realiza a operação. Então agora só falta mais um clock para ele poder exibir essa operação. E no segundo clock ele exibe a saída, que é o carry e o registrador C. Agora vamos ver os outros operações. O AND, aqui só de selecionar também ele já realiza, e a gente manda o clock para exibir. Isso aí, esse foi o AND. Agora o OR, mesma coisa, a gente manda mais um clock, porque a gente não mudou os valores, então ele vai fazer o clock dos mesmos valores. E por último, o XOR. E é isso para a aula. Agora eu vou exibir como o somador realiza essa operação. Eu coloco aqui os valores, né, mesmo anteriormente. Ele já vai colocando direto, fazendo as operações, porque não tem um clock. E aqui no final ele realiza a operação. Você pode ver que onde acontece o carry, né, que é a segunda casa, acontece também na terceira, por causa do carry da outra com esse 1, e na última por causa dos três, né, os três dão carry e carregam o resultado.